Olá, essa gravação é o nosso seminário da disciplina de Linguística, ministrada pelas professoras Ana Paula Jacobó, Séries Carneiro e Kézia Oliveira. Meu nome é Júlia Damiti. Meu nome é Daniele. Meu nome é Maria Luísa Carmo. Meu nome é Tamires. E meu nome é Renata Silva. Nosso tema é gerativismo e escolhemos como assunto nada mais nada menos do que Chomsky, o próprio pai da corrente. Começando com um breve resumo sobre sua história, Abraham Noam Chomsky, considerado um dos maiores linguistas de todos os tempos, nasceu em 7 de dezembro de 1928, na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele frequentou a Universidade de Harvard entre 1951 até 1955 e foi professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, em 1961 e se aposentou em 2002. Sua obra Estruturas Sintáticas de 1957 é considerada como o nascimento do gerativismo. Mas como pode Chomsky ter desenvolvido uma nova corrente? Bem, o gerativismo foi formulado a partir de uma resposta de outras correntes, o behaviorismo dos Estados Unidos e o estruturalismo do europeu Saussure. De acordo com o behaviorismo, a linguagem ela é desenvolvida a partir de um condicionamento social, ou seja, um fator somente externo. Sendo assim, por meio de uma repetição, o indivíduo ele desenvolveria um hábito que posteriormente se tornaria algo mais complexo, como a linguagem. Em 1959, Chomsky vai fazer uma resenha sobre o livro Comportamento Verbal de Skinner, onde ele critica sua teoria behaviorista. Chomsky nega o processo de repetição. Para ele, todo falante é criativo. Isso porque os seres humanos criam frases nestas o tempo todo. Logo, Chomsky vai negar que o desenvolvimento da linguagem é feito somente por um fator externo. Ele vai criar sua teoria em que o ser humano já nasce com uma predisposição biológica, que, se estimulada, pode desenvolver uma linguagem. Ele chama essa capacidade de faculdade da linguagem. Chomsky definitivamente foi um visionário, considerando que, antes mesmo dele concluir seu doutorado, ele já palestrava sobre a sua maravilhosa teoria gerativa. Segundo Chomsky, a linguagem é um dos maiores elos que a humanidade conseguiu desenvolver, pois ela diferencia a espécie humana das demais. Chomsky defende o apontamento da linguagem como sendo o produto inato do ser, algo instintivo. Em meados da década de 50, ele criou a teoria gerativa, a qual afirma que a língua é provinda de um órgão mental. Ou seja, a língua não é algo que você aprende, e sim que já está dentro de você e que você desenvolve por um instinto natural, como uma faculdade psicológica individualista, que é melhor explicada pelo próprio Chomsky em sua citação. Faculdade de linguagem pode razoavelmente ser considerada como um órgão linguístico, no mesmo sentido em que na ciência se fala como órgãos do corpo em sistema visual, ou sistema imunológico, ou sistema circulatório. Compreendido deste modo, um órgão não é alguma coisa que possa ser removida do corpo, deixando intacto todo o resto. Um órgão é um subsistema que é parte de uma estrutura mais complexa. O linguista Noam Chomsky vê a linguagem como um órgão ao qual os seres humanos têm a capacidade de desenvolver. Quando crianças, as pessoas a desenvolvem instintivamente. Conforme o seu crescimento, toma-se maior conhecimento da língua, ao ponto em que o aprendizado não é mais por aptidão, mas por estudos e aprimoramento. E isso também é muito explicado pelas suas dicotomias, competência e desempenho. Na competência consiste no saber linguístico em nossas mentes. Basicamente, você tem o órgão da fala, que é a linguagem. Você desenvolve na infância como um instinto. Você desenvolve por instinto, com base no que você absorve. As palavras, a sonoridade, a reverberação, tudo isso é absorvido por esse órgão, na parte pelo instinto. E o desempenho, o saber adquirido em meio às relações sociais. Ou seja, você pega todo esse conhecimento e expande ele por meio de relações sociais, cultura e todos os conhecimentos adquiridos com o decorrer da sua vida. Esse levantamento por Noam faz com que outro linguista, o Steven Pinker, chegue a uma conclusão simples. A língua é um órgão como qualquer outro. Então você pode pensar na língua como um órgão, e esse órgão como um músculo. Na infância, você ainda não tem muito conhecimento sobre as coisas e isso principalmente sobre o seu corpo. Então você só se desenvolve sozinho. Por uma questão instintiva, você absorve as coisas ao seu redor e aprende com elas. Não as copia, mas aprende. Depois, quando você cresce e já tem um melhor conhecimento sobre isso, mais ou menos na época da puberdade,
você já tem a possibilidade de escolher se você quer se desenvolver de uma forma ou de outra. Você tem a possibilidade, se o órgão é um músculo e esse músculo eu posso desenvolver, então você escolhe se quer mantê-lo firme e melhorá-lo ou se prefere que deixe ele atrofiar. Eu escolho se eu prefiro ampliar a língua, ampliar a linguagem ou se eu a deixo como está. Pinker faz a sua citação que explica um pouco melhor isso. A linguagem não é um artefato cultural. A linguagem é uma habilidade complexa e especializada que se desenvolve espontaneamente na criança, sem qualquer esforço consciente ou instrução formal, que se manifesta sem que perceba sua lógica subjacente, que é qualitativamente a mesma que todo indivíduo, e que difere de capacidades mais gerais de processamento de informações ou de comportamento. Basicamente, a língua se desenvolve pelas características de cada indivíduo, mas ela pode sofrer alterações por influências do meio externo, como cultura ou sociedade. A aquisição da língua é algo compulsório entre os humanos. Uma criança não escolhe aprender a língua do ambiente. A língua é algo que acontece com a criança e somente situações específicas, como deficiências graves ou isolamento social severo, podem impedir o desenvolvimento da fala na mente da criança. Sendo possível assim, as crianças aprenderem uma língua de modo tão rápido e natural. Independente da língua ambiente falada, até mesmo em comunidades bilíngues ou multilíngues, sem conhecimento de conjunto de regras. De acordo com Chomsky, quanto mais incompleta e fragmentada a experiência linguística da criança, maior a capacidade inata a se prever. O filme O Milagre de Annie Sullivan, de Arthur Penn, baseado em uma história real, trata-se da história de uma menina chamada Ellen Keller, que é surda e cega, e com a ajuda da professora Annie Sullivan, consegue aprender a falar, ler e se comunicar através da língua, o inglês. A aquisição da linguagem só se inicia quando Ellen consegue perceber a questão da arbitrariedade do signo linguístico. Conforme a professora passa a contextualizar a aprendizagem linguística, a garota começa a fazer as primeiras associações entre nome e objeto de forma consciente, compreendendo que essa relação é arbitrária. Apesar de não conseguir enxergar ou ouvir, Ellen nasceu com a predisposição para a fala, como toda criança, não sendo desenvolvida devido à falta de estímulo. Ellen não se comunicou por meio de nenhum sistema linguístico até o momento que foi exposta a um. Contudo, quando foi exposta a dados da língua de sinais, a garota aprendeu a se comunicar através dessa língua, o que, de certa forma, afirma a hipótese gerativista. À medida que os parâmetros vão sendo fixados, ou seja, à medida que a criança vai acionando para cada parâmetro um valor positivo ou negativo a partir dos dados de fala que houve em seu entorno, as gramáticas das línguas vão sendo formadas. Graças a esse ensino da língua, Ellen se tornou a primeira pessoa surdo-cega a entrar para um curso de ensino superior, se formou em filosofia, foi uma ativista em defesa dos direitos sociais das mulheres e pessoas com deficiência e tornou-se escritora, escrevendo sua autobiografia. O início da formação da recursividade se deu no século XX, entre um conflito dos estudiosos estruturalistas com os estudiosos da ainda em ascensão gramática gerativista. Ela foi criada na necessidade de compreender como um número finito de fonemas e morfemas gerariam um número infinito de palavras e combinações. Essa teoria se baseia em que um elemento básico se une a outro semelhante para formar recursos maiores e que o mesmo poderia acontecer ao contrário. Pode-se usar como exemplo a frase: ele concluiu que, agora que as chances dela haviam se queimado, poderia brilhar e conquistar a fama que sempre ansiara. Que geraria estas outras frases. Primeira, as chances dela haviam se queimado. Segunda, ela poderia brilhar. Terceira, poderia conquistar a fama. E quarta, porque sempre ansiara. Bom, para concluir tudo que a gente estudou até aqui, tudo que a gente viu nos slides e com base nas aulas que a gente já teve também, embora digamos que os animais se comuniquem entre si, nenhum outro animal seria capaz de produzir comunicação com tamanha complexidade como os seres humanos. Através de códigos, signos, a gente vai criando um dialeto que muitas vezes pertence somente a nós mesmos.
Quando Chomsky cria a teoria do gerativismo, a gente pode dizer que ele é um visionário, tanto que a teoria dele é estudada ainda nos dias atuais. Por exemplo, essa teoria ultrapassa os campos do saber para além da linguística e acaba se encaixando em outras áreas, como, por exemplo, psicologia, no quesito questões comportamentais. Eu fiquei surpresa, por exemplo, quando eu vi que a teoria da recursividade é estudada em ciência da computação. Era uma coisa que eu pensava que eu nunca iria estudar, por exemplo, em um curso, de linguística, um curso de português. O trabalho de Chomsky tem até muita influência na ciência da computação, programação. Pesquisando, eu vi que quase toda a linguagem de programação nos dias atuais é baseada na teoria dele. Então, assim, como que a gente poderia imaginar, né? Nos dias atuais, ele está mais voltado para pesquisas à ciência da computação. É interessante que eu vi que ele é ligado à Universidade de Brasília, por exemplo. Então, isso é bem bacana, porque quem gostou e quem quiser saber mais sobre o assunto, ainda tem a oportunidade de conhecer ele, tirar uma foto, pegar um autógrafo, quem sabe? Quem sabe um dia. Voltando, ele cria duas objeções, né, naquela época, contra tudo que já era estudado, por exemplo, por Saussure, contra o que os linguísticos acreditavam naquela época, que era que o ser humano era uma folha de papel em branco, que só recebiam códigos, palavras, e a partir daquilo criava seu dialeto, mas de uma forma muito sucinta, de uma forma muito, como a gente pode dizer, muito rasa. Eles não acreditavam que a gente pode ser, por exemplo, o que Chomsky vem rebatendo, que a gente é criativo, que o ser humano é criativo. E foi a partir desse estudo do ser humano ser criativo e não só receber informações e reproduzir repetidamente, que se deu todas as outras questões faladas anteriormente. Hoje em dia, a gente tem a consciência que o ser humano é criativo. Todo mundo conhece uma criança, por exemplo, que fala alguma coisa e nós assim, adultos, a gente chega para a criança e fala, mas quem foi que te ensinou isso? Da onde você tirou isso? Muitas vezes a criança não tirou de nenhum lugar, ela não está ouvindo e repetindo, ela está só criando coisas porque ela recebeu informação e está reproduzindo isso da forma dela, sabe? De acordo com as questões dela. E hoje em dia, quando alguém perguntar pra gente de onde a criança tirou aquilo, quem ensinou aquilo, a gente pode responder, teoria da geratividade. Enfim, pensar nesses moldes, nessa época que Chomsky cria a teoria do gerativismo, é de uma audácia, mas é uma audácia muito, muito boa. Porque ele tira as pessoas dessa zona de conforto, né, que todo mundo já tinha, de pensar que nós, seres humanos, era somente uma folha em branco, e ele vem com algo totalmente novo. E é muito inspirador, porque acaba deixando a gente acreditar que vale a pena arriscar quando a gente tem uma ideia, quando a gente se baseia em alguma coisa, quando a gente estuda sobre aquilo, a gente acredita naquilo. Então, enfim, foi muito bacana esse trabalho. Gente, muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui, ter escutado, ter embarcado nessa com a gente. E é isso, muito grata.